Irmãos, vocês percebem que da arca saíram quantas pessoas? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as noras. Ok? Aqui nós temos um segundo recomeço da história. O começo estava com Adão e Eva. O mundo foi destruído através do dilúvio. E o Senhor proporcionou um recomeço. E foi muito interessante de que algo assim muito precioso Deus proporcionou, e eu queria que você guardasse isso consigo, porque lhe é muito pertinente. Deus proporcionou a Noé 2 filhos, dos 3, 2 que tiveram o devido cuidado de estabelecer a proteção ao pai, no momento delicado, no momento de fraqueza, no momento em que ele se excedeu com os próprios desejos da carne, embriagado. Então, ele não foi zombado, ele não foi com a sua nudez exposta aos demais, não se tornou chacota na boca dos demais. Porém, o Senhor advertiu através de Noé, dando a ele a alegria de ter 2 filhos que lhe protegeram. Por que é que eu estou dizendo isso? Nós somos pais, nós temos filhos, nós somos filhos e temos pais. Nós temos nossa liderança no ambiente da célula, nós temos as pessoas que estão conosco no ambiente de trabalho, no nosso relacionamento, na nossa vida cotidiana. Qual é o nosso papel? O nosso papel é proteger os nossos irmãos, é guardar as pessoas que estão ao nosso redor, é ter o devido cuidado num relacionamento, numa vida comum, numa vida a 2, numa vida em equipe, sempre entender e compreender de que a perfeição, ela só acontece com o Senhor Jesus Cristo. E que nós precisamos de compreender a realidade do outro. Este corpo fora vendido sob o pecado. Portanto, a carne para nada aproveita. E no seu relacionamento, preste atenção, quantas vezes você não precisa de olhar para o esposo, para a esposa, para o irmão, para a irmã, para o seu próprio ambiente, pegar uma capa e cobrir, virar o rosto, ignorar a fragilidade, a fraqueza, o momento ruim, ao invés de expor, de jogar na cara, de ofender, de maltratar, de destratar, de querer tornar-se superior com palavras ofensivas. Este não é o papel daquele que nasceu novamente, daquele que, de fato, teve um encontro com a graça, teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. O nosso papel é pegar a capa da justiça, porque a capa da justiça se chama o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele nos lavou, Ele nos redimiu e Ele nos protegeu. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Nós vamos para o sangue, nós vamos para o corpo do Senhor. E nós precisamos de ser revestido desta justiça, tal qual o Joéber colocou aqui na leitura bíblica. Nós fomos gerados novamente. E nós, pela palavra do Senhor, temos sido renovados, restaurados. Há uma unção de restituição na nossa caminhada. E vocês prestaram atenção que nesta leitura da genealogia, me parece que no versículo, por favor, volta para mim, mantenha o texto aberto, eu preciso dele. Volte um pouquinho mais. Aí, volta, o versículo 14. Então, nós temos aqui a presença dos filisteus. De onde saíram os filisteus? Os filisteus são ali
dos filhos do Egito. Deixa eu amenizar isso para você, para a gente poder dar aqui um salto. E quando o povo de Israel saiu do Egito, lá no capítulo 13, não precisa de ir para a gente poder ganhar o tempo, eu não vou estar trabalhando todos os textos, mas vou estar fazendo menção. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, e o Egito simboliza o quê, irmãos? O Egito simboliza mundo. Amém, irmãos? Estão comigo? O Egito simboliza mundo. Faraó tem a simbologia de Satanás, do diabo, e ele domina o Egito. Então, o Egito simboliza mundo. Deus tirou o povo de Israel do Egito. Amém? Deus tirou a sua igreja do mundo, através do sangue do Cordeiro. Fomos ou não fomos tirados do mundo, irmãos? Amém? Você tem esta consciência, você tem esta convicção? Isso tem que ser forte dentro de você, porque o que estarei a falar agora mexe contigo, mexe com a sua estrutura, mexe com a sua fé, mexe com a sua realidade. Porque no capítulo 12 de Êxodo, o Senhor pediu para que a Páscoa acontecesse. A Páscoa aconteceu. E a Páscoa foi através de um animal imolado, sacrificado. Jesus é o Cordeiro, João diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o anjo da morte passou, quando da comemoração da Páscoa, mas nos umbrais das portas havia o quê? O sangue do Cordeiro que havia sido morto. Nos umbrais das portas. Toda casa que não tinha o sangue, o primogênito da casa, morreu. E houve a mortandade. Mas a casa que tinha o sangue não teve a morte, porque o cordeiro havia sido sacrificado. E aquele cordeiro era uma tipologia de Cristo. A tua casa precisa de ter o sangue do cordeiro. Esta é uma convicção. Você e a sua casa precisa de servir ao Senhor. E não pode abrir mão disso. Pastor, nem todos servem, mas você deve declarar, reivindicando em Cristo Jesus, tal qual Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? E aí, o Senhor, ao tirar o povo de Israel do Egito, tirou a sua igreja do mundo. E aí disse para a igreja, vocês não devem, rumo a Canaã, ir pelo caminho dos filisteus, seguir o caminho dos filisteus. O caminho dos filisteus era o caminho mais rápido, cortava uma estrada. Com 4 dias, eles estariam chegando até Canaã. 4 dias, eles chegariam tranquilamente em Canaã. Acontece, assim alguns historiadores apontam para a gente, eles demoraram 40 anos. Sabe o que é isso? 40 anos. Por quê? Eles precisavam de passar no deserto. E às vezes, a tua caminhada, a tua jornada, as tuas orações, as tuas súplicas, as tuas petições, o teu tempo, não é o tempo de Deus. E você fica dizendo, Senhor, até quando? Porque retarda, porque a minha casa está assim, porque a minha vida está assim, porque a minha família está assim, porque eu não estou tendo resposta, porque a tua agenda não é a agenda de Deus. Você deve compreender, entender e respeitar o tempo de Deus. Nós procuramos, por muitas vezes, seguir o caminho do mundo. Como 2 mais 2 é igual a 4, eu vou por este caminho, eu vou seguir aqui,
Aqui há uma exatidão. Por que eu tenho que andar pelo deserto se eu posso estar indo por este caminho? A beira-mar é muito mais rápido. Mas o Senhor disse, não vá pelo caminho dos filisteus, porque no caminho dos filisteus vocês vão se deparar com a guerra, vocês vão se deparar com situações das quais vocês não estão preparados e vocês vão querer voltar para o Egito. Vocês vão querer voltar para o mundo. Eu preciso de um retorno maior aqui, que eu estou falando e não estou conseguindo. Por favor, me ajude aqui. Acontece, meus queridos, eu preciso um pouco mais de você agora comigo aqui. Os filisteus, eles são originários, eles são filhos do Egito. Filhos, eles saíram também do Egito. Tal qual o povo de Israel saiu do Egito. Os filisteus saíram antes. Os filisteus, eles chegaram e foram para Canaã. Canaã simboliza a igreja. Ok? Canaã simboliza a igreja. Você tem que entender que em Canaã habita filisteu também. Na nossa Canaã também tem filisteu. Na nossa Canaã tem crente convencido e não convertido. Na nossa Canaã tem gente que serve a Deus aqui na razão. 2 mais 2 igual a 4. Eu sei a técnica, eu sei o jogo, eu sei o sistema, eu sei o esquema, eu sei como me porto, eu sei como me posiciono, eu sei como ser parecido com um crente, andar como crente, se vestir como crente, falar como crente, me comportar como crente. Isto é, na carne, mas não no espírito, porque não teve o novo nascimento. E o pior, o filisteu, a etimologia da palavra, é aquele que veio do pó. É aquele que veio do mundo. Aquele que veio do pó. Então, quando Deus fez o ser humano, Ele o fez do pó. Ok? Ele fez da terra. O corpo foi vendido sob o pecado. A composição do corpo é pó, é terra, é carne. A serpente se alimenta do quê? Do pó. A serpente se alimenta do quê? Do pecado. Porque a carne deseja o pecado. Todas as vezes que o pecado acontece, a serpente está sendo alimentada. Nós precisamos, enquanto igreja, estarmos atentos para nos despojarmos das obras da carne, repudiarmos pensamentos, sentimentos, posições, situações, comportamentos dos quais estão estritamente relacionados à alma, mente, vontade e emoção, e que não tem o processo da transformação. Eu quero agora avançar um pouco mais contigo. Nós fomos salvos pela graça. Amém, irmãos? Amém. Não existe absolutamente nada em que eu deva fazer para ser salvo, a não ser crer naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e reconhecer que esta obra me deu o direito de alcançar a eternidade. E a salvação está no Espírito. Agora nossa alma está sendo salva. E eu dei mais um passo. Eu estou dizendo que o filisteu é aquele que está em Canaã, porém ele tem carne, carne e carne. O Senhor não está dizendo que é para sair de Canaã. O Senhor está dizendo de que é para nascer de novo. O Senhor está dizendo que o meu espírito tem que estar ativado e que eu tenho que me compenetrar, me concentrar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra, que eu tenho que me despojar,
que eu tenho que me abnegar, eu tenho que deixar, porque eu fui chamado para servir. E uma vez que eu fui chamado para servir, eu tenho que colocar a mão no arado. Uma vez que a mão está no arado, eu não estou apto para olhar do lado, não estou apto para olhar para trás. Eu tenho que deixar os mortos sepultar os seus mortos, porque ambos estão no Egito. Eu devo, como disse Cristo aos discípulos, anunciar o reino de Deus. E eu anuncio o reino de Deus a partir do meu testemunho. Não se esqueça, o caminho dos filisteus é o caminho mais rápido. Corto o atalho, vou por aquilo, vou fazer aquilo que é mais fácil, é mais prático. Nós somos uma igreja e nos autodenominamos pelo reconhecimento e a nossa identidade, a igreja dos vencedores. Porque nós queremos vencer. A salvação nos for assegurada. Agora o reino se toma força. Nós temos o nosso trabalho, nós temos o nosso labor. Nós temos que laborear, nós temos que labutar. Nós temos que buscar no Senhor um ambiente de jejum, um ambiente de santificação, um ambiente de oração, um ambiente de sacrifício da própria carne. Nós temos que buscar no Senhor o compenetrar-se na presença dEle, amar a presença dEle. Não é só cantar, não é só se alegrar com os que cantam, fazer parte da multidão daqueles que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O cântico dos degraus do salmista. Nós não devemos tão somente nos festejar com aqueles que festejam, mas nós devemos fazer parte. Eu não tenho que estar no meio, eu tenho que me tornar parte. Você não pode chegar aqui e dizer a igreja do pastor Antônio, ou a igreja destes irmãos. Você tem que se sentir parte da igreja, cúmplice daquilo que acontece, envolvido com aquilo que acontece. Você não tem que ficar como um espectador, mas também interagindo, vivenciando, buscando, se alimentando, se fortalecendo, se sentindo de fato como você o é, membro do corpo de Cristo. Nós estaremos adentrando ao ambiente do jejum. E você tem que dizer, eu tenho que fazer parte disso. Eu tenho que estar inserido nisso, eu tenho que me envolver nisso, eu tenho que sentir isso. Aqui é um caminho estreito, que o caminho do deserto é um caminho estreito, é um caminho mais difícil, exige mais, há um preço a ser pago. Pastor, é para jejuar? Nós vamos jejuar. Pastor, é para ir para a célula? Nós vamos para a célula. Pastor, é para abrir a porta da minha casa para a célula? Eu vou fazer isso. Pastor, precisa de dizimar? Eu estou dizimando. É para ofertar? Eu estou ofertando. É para expulsar demônio? Eis-me aqui, eu estou junto nesta batalha. É para pregar o evangelho? Eu quero ir também, eu quero fazer parte disso. O Senhor tem cumprido promessas entre nós. Ele tem sido fiel e justo, porque assim Ele o é. E eu quero que você tenha no teu coração essa inteireza. Deus, Ele tem muito mais para as nossas vidas. Você bem sabe que tem nos acompanhado, que eu já deveria ter parado nestas séries de estar pregando, já até anunciei, vou deixar um pouco, estou com a saúde um pouco debilitada, mas o meu coração tem queimado para tratar algumas questões, porque Deus me deu o direito e a responsabilidade, o dever de estar aqui para poder ministrar. Eu tenho sentido a necessidade no Espírito de trazer palavras neste direcionamento. Eu não quero que você seja um filisteu, que esteja em Canaã, mas não esteja envolvido com aquilo que é de Canaã. Você é membro do corpo, você foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. E esta bandeira da salvação tem que estar inserida, envolvida, compenetrada no teu ser, no âmago da tua alma. Ela precisa de estar passando pelo processo da salvação. Porque ela transformada, ninguém te segura, ninguém te detém.
é algo poderoso. Então, aquilo que é dos filisteus não pertence a você. Mas dos filhos de Israel, daqueles que foram chamados para serem vencedores, porque esta é a essência desta palavra, está exatamente na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Portanto, não queira o caminho dos filisteus. Não queira cortar atalho. Não queira ir por mais fácil. Nós vamos entrar no jejum, você diz, eu vou jejuar. Eu vou jejuar. Eu quero fazer parte disso.